Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Ou boa noite, depende do horário que vocês estiverem acompanhando esse vídeo. Em razão da nossa semana acadêmica aqui do curso de Direito da UNC de Concórdia, vai ser preciso passar para vocês uma parte da nossa matéria de licitações por meio de videoaula, né? Então, a última parte do processo de licitação já tinha aula disponível aqui no canal, mas eu estou gravando a parte do meio que trata das modalidades e dos tipos, justamente porque a gente está bem próximo da nossa segunda avaliação da disciplina de Direito Administrativo 2, e por isso a gente precisa dar andamento à matéria, né? Logo depois ainda de licitações nós teremos contratos administrativos, teremos ainda o processo administrativo, por isso, como tem bastante coisa ainda para a gente ver, a gente tem que dar andamento. Já está chegando nossa convidada especial, né, para participar. Dá oi pro pessoal lá, Liz, né, montando em cima aí do computador. Vai, vamos para lá. Então já participou, já está presente aqui. Então, conforme mencionei para vocês, nossa primeira aula, né, de Direito Administrativo, falando de licitações presencial, nós tratamos aí da questão da exceção à regra de licitar. A regra é licitar, nós já vimos, e as exceções estão previstas lá nos artigos 17, 24 e 25 da Lei 8666. Hoje nós passamos a ver quais são as modalidades e tipos de licitação. Vai ser bem prática a aula, né? Vamos lá. Vamos. Não morde o cabo. Vai. Então, né, a alegria do pessoal aí das sextas fases acabou de se realizar, né, com dupla participação da Liz até aqui no vídeo. Ela está assistindo, está sentadinha aqui do lado. Vamos ver se ela para de morder a borda do computador. E daí assim eu me concentro para a videoaula de vocês. Então, a nossa primeira aula de licitações, a gente fala que a regra é licitar e trata das exceções à regra de licitar, né? Então, inexigibilidade e os casos de dispensa de licitação. E a dispensa a gente já sabe que se divide em licitações dispensadas e licitações dispensáveis. Lembrar o que é uma, o que é outra, né? Já dica para M2, isso a gente já está caminhando. Então, hoje nós vamos passar a ver as modalidades e os tipos de licitação que também estão previstos na Lei 8666 e, além disso, a Lei do Pregão, a 10.520, a gente aborda en passant. Então, para quem estiver acompanhando aí, espero que estejam acompanhando com o Vademecum em mãos, né? O artigo 22 da 8666, ele trata de quais são as modalidades previstas lá em 1993 pelo nosso legislador para realizar as licitações. Então, são 5 que estão dispostas na 8666, sendo elas concorrência, tomada de preço, o convite, concurso e leilão. Além dessas 5 que estão na 8666, nós temos mais 2. Uma é a consulta, que é prevista na lei das agências reguladoras, especificamente na lei da Agência Nacional de Telecomunicações, e que se espraia para todas as outras agências reguladoras, a lei 9472 de 97, e também a lei 10.520, que trata da modalidade do pregão. Então, primeira questão aí para vocês da prova de administrador do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, recente até 2017, né? Então, nos termos da 8666, são modalidades de licitação, exceto a banca está querendo saber de vocês, então, o que não é modalidade de licitação. Então, nós temos as opções ali, processo seletivo, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Vejam que é nos termos da 8666. Em nenhum momento, seja na lei das agências reguladoras, na lei do pregão ou na própria 8666, a gente ouve falar de processo seletivo, né? Processo seletivo está lá no Estatuto do Servidor, aí a pessoa pensa, direito administrativo tem processo seletivo, mas não é concorrência, não é licitação, não é modalidade de licitação, né? Você está escolhendo alguém para um cargo público
mas que não tem nada a ver com fornecimento de bens, obras, serviços para a administração pública enquanto um terceirizado, digamos assim. Então, um processo seletivo é a nossa alternativa que responde a essa questão, né? Não é uma modalidade de licitação. Alternativa A, portanto. Então, para a gente dar continuidade, o próprio artigo 22 ele traz uma ressalva no parágrafo 8º. A 8666 ela instituiu 5 modalidades de licitação, ou seja, uma lei federal instituindo 5 modalidades de licitação, né? Concorrência, convite, tomada de preço, leilão e concurso, são as 5 modalidades, né? Então, além destas 5 modalidades de licitação, aquela modalidade trazida na Lei das Agências Reguladoras e aquela outra trazida na Lei 10.520, que é o pregão, vejam que a 8666 ela traz lá no parágrafo 8º do artigo 22 que não é possível a criação de outras modalidades de licitação. Só que, tratando-se de lei federal, vocês sabem que lei federal altera a lei federal, por isso que foi admitida essas 2 modalidades de licitação trazidas tanto na lei das agências reguladoras quanto na lei do pregão, né? Então, lei federal altera a lei federal. O que o parágrafo 8º do artigo 22 quer dizer é que eu, enquanto administrador público, não posso criar nada que não esteja previsto em lei federal. Vocês sabem que as normas gerais estão previstas, são de competência da União, né, em matéria de licitações, regra que está colocada lá no artigo 22 da Constituição Federal. Por essa razão, eu, enquanto município, ou eu, enquanto Estado, ou enquanto Distrito Federal, ou mesmo enquanto Poder Executivo, não posso, por meio de um decreto ou por meio de uma portaria, criar, sei lá, uma modalidade diferente daquelas que estejam previstas na legislação federal. Tá? Então, legislação federal, nesse sentido, em lei específica, né? A 8666, Lei 10.520, a Lei das Agências Reguladoras. Agora vamos supor que outra lei federal vem e cria uma nova modalidade. Aí é possível, né? O artigo 22, lá no parágrafo 8º, ele veda a criação de novas modalidades que não por meio de lei, né? Se tiver por meio de lei, está tudo correto. O 22, lá no parágrafo 8º, ainda trata da impossibilidade de composição entre as diferentes modalidades. Se você inicia um processo licitatório por meio de pregão, você vai seguir ele na forma de pregão. O procedimento vai ser o pregão. Agora, se você inicia um processo licitatório por meio de uma concorrência pública, né, você solicita os orçamentos, né, daí você direciona lá no processo licitatório, olha, em razão do valor, é necessário que seja concorrência. E no meio do caminho você coloca, não, vamos fazer por pregão, não é possível. Né? Ou você coloca, nós vamos fazer uma concorrência por meio de pregão. O artigo 22, parágrafo 8º, veda. Então, eu não posso criar nada que não seja por meio de lei federal. Além disso, não posso compor as modalidades diferentes. Se eu estou falando de pregão, é pregão. Se eu estou falando de consulta da lei das agências reguladoras, é consulta das agências reguladoras. Se eu estou falando de leilão, é leilão. Não posso misturar as diferentes modalidades em um único processo licitatório. Cada processo licitatório, uma modalidade específica. Tá? E a esse respeito, eu trouxe aí uma questão para vocês da Câmara dos Deputados, né, feita pela CESP, a temida CESP, que mudou de nome até para não assustar tanto mais, né, virou Sebrasp, mas continua com o mesmo estilo de questões, né, cada uma acerta, tudo certo. Agora, se você erra uma, ela anula uma certa sua, né, então você pode sair devendo da prova. É uma boa ideia de botar na M2, nossa, né, vai ter gente que vai sair devendo para M3, né, então, questão aí da CESP, a lei de licitações instituiu como modalidades de licitação a concorrência, né, aquela primeira lá, aquele top. Concorrência, tomada de preço, intermediário, convite, que é aquela mais singela, concurso e leilão. Beleza. Tendo vedado a criação de outras modalidades ou a combinação das existentes. Até aí tudo bem, está de acordo com o que a gente viu no 22, caput, e
22, parágrafo 8º. Embora o pregão tenha sido legalmente instituído mais tarde, como nova modalidade de licitação. Essa questão, então, da CESP, ela está correta justamente porque ela nos possibilita visualizar esse sentido, né? Eu não posso, enquanto ente público, criar nada que não esteja previsto em lei federal. Então, se o pregão foi instituído na verdade ele foi por medida provisória, que depois foi convertido em lei federal, tá tudo certo, tá? Mais uma questão. Determinado órgão público está em processo de mudança para novas instalações, o que justificou o início de processo licitatório para contratação de empresa especializada em mudança. Então, o objeto aqui vai ser a mudança, né, do órgão público entre sedes, digamos assim. Então, o servidor responsável pelo processo julgou ser a forma mais adequada de licitar, nesse caso, a combinação entre modalidades, concorrência e tomada de preço. Aí a gente já, né, lembra do 22, parágrafo 8º. Não pode criar nada que não seja por meio de lei, e eu também não posso combinar as modalidades, né? Então cada modalidade tem sua legislação, sua regra específica, eu não posso combinar, porque daí vai virar uma casa da mãe Joana. Por isso foi decidido realizar um pregão com a combinação de ambas as modalidades. Nessa situação, é correto afirmar que o processo licitatório adotado foi adequado para o caso. Não é adequado e o fundamento está no 22, parágrafo 8º, como a gente viu, né? Então a alternativa aí da CESP também está errada. E como é que a gente define, né, que modalidade que a gente vai seguir num processo licitatório? Nesse primeiro momento a gente vai pegar só a 8666 e depois quando a gente verificar o pregão, o que justifica, o que enseja direcionar para um pregão, a gente vai aprofundar. Mas aqui nesse sentido nós temos a 8666 lá no artigo 23, quando ela diz o seguinte: as modalidades de licitação vão ser determinadas em função dos seguintes limites. Quando a gente viu a exceção, a gente viu lá dos 10% em cima desses limites, né? Então a gente já tem uma noção. Então quais são os limites? Então temos aqui lá no artigo 23, ele vai dizer para nós o seguinte: as modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior, então vejam que ele não fala, se a gente voltar lá no artigo 22, 1 a 3 é concorrência, tomada de preço e convite. Leilão e concurso estão fora dessa regra de valores, né, de preços que a gente vai verificar aqui no artigo 23. Então, modalidades de convite, tomada de preço e concorrência vai seguir essa regra aqui. Tendo em vista, serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Então a regra lá dos 3 orçamentos, pelo menos 3 orçamentos, né? Quando a gente vai iniciar um processo licitatório, eu, interessado, tenho que falar o que eu quero adquirir. Eu quero adquirir um mouse, né? Eu quero adquirir um mouse para administração pública. Eu vou lá em 3 lojas de equipamentos de informática. Quanto é que custa um mouse que tenha aquele scroll no meio, botão esquerdo, botão direito e só? Esse meu aqui tem mais coisa, né? Esse aqui é para game, né? Então tem mais botões, tem mais funções, mas eu preciso de um mouse simples. Botão esquerdo, botão direito e o botãozinho de scroll no meio para rodar a página. Só isso. Quanto é que custa? Empresa 1 vai falar, essa dali é 10 reais. Empresa 2 a 15 reais. Empresa 3, 20 reais. Tira uma média do preço dos 3, daria 15 reais. Ou eu também posso falar, o máximo que eu posso gastar é 20. Vai que o cara de 15 não participa da minha licitação depois, então vamos reservar 20 reais. Né? Então, preço, o valor máximo que eu posso gastar com a licitação para adquirir aquele mouse vai ser 20 reais. E a Liz gosta de participar da aula, né? Então, dito isso, então a gente já entende, né, que o valor estimado da contratação, nossa, é 20 reais, e daí a gente passa a verificar. O inciso 1 do 23 trata de obras e serviços de engenharia. A gente já viu lá na exceção que é diferente. Obra e serviço de engenharia de compras
E demais serviços. Qualquer outra coisa que não seja serviço de engenharia, nós vamos jogar nos demais serviços. Ah, quero serviço jurídico. Serviço jurídico, né, não é compra ou demais serviços. Dá oi pro pessoalzinho lá. Oi, né? Aparece na tela. Dá oi. Vai lá. Então, serviço jurídico, eu preciso de um serviço de limpeza, serviço de vigilância. Não é serviço de engenharia. Ah, eu preciso elaborar um projeto básico para construir a quadra. Opa, aí é serviço de engenharia. Entra na regra do inciso 1 do artigo 23. Então, o inciso 1 fala de obras e serviços de engenharia e o inciso 2 ele vai nos trazer as hipóteses de compras e serviços demais, né? Exceto aqueles de engenharia. Vocês estão vendo aí, tem um quadro projetado para vocês, né? Esses limites são os atualizados, né? Aqui na minha tabela. Se vocês pegarem a Lei 8666, ela vai ter ainda os valores de R$150 mil, R$1.500.000, né? Ou 650 mil, ou 80 mil reais. Esses valores já não são os atuais, né? São da 8666, lá de 93, e lá no finalzinho da 8666 ele permitia que o Poder Executivo, por meio de decreto, atualizasse esses valores. A única atualização que a gente teve desde 93 foi em 2018, que deixou esses valores que estão sendo projetados aí para vocês. Então, se eu faço lá aqueles 3 orçamentos para um mouse, né? Vamos imaginar que nós vamos fornecer aí uns 100 mouses, né? Então, 100 mouses vezes R$20 ia dar R$2.000, né? Eu espero que tenham dito isso. Não sei, professor de direito, né? Como a gente sempre fala, né? Conta simples, multiplicação, 20 vezes 100, R$2.000. Então, esses R$2.000, se a gente fosse enquadrar ali, né? Ah, mas posso fazer por dispensa de licitação. Vamos imaginar que eu não quero dispensar, porque vocês sabem que, nesse caso, o pequeno valor, eu posso seguir pelo processo licitatório. Mas para não ter dúvida, nós vamos comprar equipamentos de informática e daí nós vamos gastar aí até R$20.000, né? Aí não tem como dizer, ah, mas eu vou dispensar. Não, R$20.000 é o que eu orcei. R$20.000 se enquadraria, né? Eu posso, não vou gastar tanto recurso público assim, posso seguir um processo mais singelo, né? Então eu enquadraria, de acordo com a regra do 23, no compras e demais serviços, lá na modalidade de convite. Então se eu gastar qualquer coisa até R$176.000 para compras e demais serviços, eu posso adquirir por meio da modalidade convite. Se eu vou adquirir, eu vou fazer uma compra ou vou adquirir demais serviços, ou pleitear demais serviços que superem esse valor de 176 mil, até e superem, né? O até está incluso. Supera, 1 centavo a mais 176 mil reais, já tenho que seguir para outra regra. E essa outra regra é a tomada de preço. Então, deu 176 mil reais e 50 centavos o meu valor estimado. Eu vou seguir pela tomada de preço para compras e demais serviços. Desses 176 mil reais e 1 centavo até 1.430.000, quando se trata de compras e demais serviços, eu estou falando da tomada de preço. Se superar 1.430.000 reais, aí eu sou obrigado a seguir pela modalidade de concorrência. Então vejam, né, o símbolo aí de menor que, maior que, o menor ou igual, né? O menor ou igual é o inclusive. Até ali vai. Dali para cima é a outra modalidade. A concorrência ali eu já tenho um sinal de maior que, ou seja, tem que ser mais que 1.430.000. Deu 1 centavo a mais que 1.430.000, concorrência. Para compras e demais serviços. Agora, se eu estiver falando lá das obras ou serviços de engenharia, né, que obra que eu faço com 176 mil reais? Difícil, né? Então, a regra, né, os valores já são um pouco maiores. Se eu vou fazer uma obra ou
algum serviço de engenharia, vou contratar um projeto ou uma fiscalização de uma obra que está sendo realizada por outra empresa, tudo isso se enquadra nessa obra de serviço de engenharia. Eu preciso de um laudo técnico estrutural, serviço de engenharia. Eu preciso de um laudo de aferição de equipamento de telecomunicação, serviço de engenharia, né? O engenheiro de telecom que vai nos acompanhar nesse sentido. Então, nesses casos, se o serviço for até 330 mil reais, eu posso ir pela modalidade de convite, que é mais simples e nós vamos entender mais adiante. Agora, se esse valor der 330 mil reais e 1 centavo, já tenho que seguir para a tomada de preço. De 330 mil reais e 1 centavo até 3 milhões e 300 mil reais, eu já sou obrigado a seguir pela tomada de preço, pelo menos. Já fica a dica do pelo menos, que daqui a pouco a gente vai entender, tá? Então, de 330 mil reais e 1 centavo até 3 milhões e 300 mil reais, modalidade é tomada de preço. Se superar os 3 milhões e 300 mil reais, aí eu já sou obrigado a seguir pela concorrência. Tudo bem? Então, isso é o que está colocado lá no 23. Né? Se vocês pegarem o 23 lá no inciso 1 e 2, tem as alíneas que falam quais são esses limites. Né? E daí tem essa tabelinha aí que está projetada para vocês para facilitar a visualização do artigo 23. Vejam que o próprio artigo 23, lá no parágrafo 4º, ele vai trazer uma observaçãozinha. Quem pode mais, pode menos, que é o que está colocado, basicamente. Então, o que diz o parágrafo 4º? Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar tomada de preço. Se cabe convite é aquele menorzinho valor. Eu posso usar a tomada de preço. E daí o parágrafo 4º continua. E, em qualquer caso, concorrência. Então, se eu posso fazer convite, eu posso fazer tomada de preço e posso fazer a concorrência. Eu posso fazer. Eu não sou obrigado a seguir pela concorrência, também não sou obrigado a seguir pela tomada de preço. Quero fazer convite. Beleza, parabéns, segue lá. Eu não sei, convite não é muito a nossa praia, o Tribunal de Contas costuma apertar um pouquinho. Vamos fazer pela tomada de preço? Pode. Parágrafo 4º permite. A tomada de preço, o Tribunal de Contas também incomoda. A Câmara, então, nem se fale, né? Que eles são fiscais, nós não somos muito chegados assim em fazer outra coisa que não seja concorrência. Então vamos fazer concorrência. Pode? Pode também. Eu, prefeitura, prefiro fazer só o convite. Se couber dentro daquele limite do 23, tudo bem, não tem problema. Se tiver fora, tem que observar a tabelinha, né? A tabelinha do 23. Então, a legislação permite que eu faça convite, eu também posso fazer concorrência e a tomada de preço, qualquer um deles. Se a legislação permite que eu faça tomada de preço, eu só posso fazer a concorrência além da tomada de preço. Se a legislação permite que eu faça isso, eu posso fazer o que é o mais complicado, digamos assim, né? Que exige mais procedimento. Tá? Então, são essas questões que o 23, parágrafo 4º, traz para nós. Quem pode mais, pode menos. Se a legislação põe lá, 1.430 mil reais e 1 centavo, eu posso fazer convite? Nós vamos ver na questão que vem logo adiante. Tá? O 23, no seu parágrafo 3º, ele ainda põe em específico que para a licitação vai ser realizada na modalidade de concorrência, independente do valor do objeto, quando se tratar de compra ou venda de bens imóveis, tá? Exceto o que tiver lá no artigo 19, mas a regra é, se eu estou falando de compra ou venda de imóveis, vai seguir pela concorrência a modalidade. Tá? E se eu estiver tratando de consórcios, né, a gente já sabe que consórcio público é uma reunião de entes públicos, né, nós pegamos aí municípios da região para tratar aí da integração de rodovias, consórcio para rodovias do oeste de Santa Catarina, beleza? Consórcio para
serviço de saúde no município e região. Então aí nós temos uma integração de entes, né? 3 municípios, 5 municípios, 20 municípios, formam-se um consórcio público. Né? Se é pago, se não é pago, tudo isso a lei do consórcio prevê. Um exemplo é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipais lá da região de Blumenau. Né? É uma agência reguladora que engloba não só Blumenau, mas como outros municípios ali do Vale do Itajaí, a AGIR. Fica a dica, né? Quem quiser, procure legislação de consórcio para ver como é que se operacionaliza. Né? Mas como tem 3 entes, pelo menos, não faria sentido a gente manter aqueles pequenos valores. Né? Se eu compro para o meu município, ou se eu compro para a União, ou se eu compro, né, só para um ente, tudo bem, né? Aqueles valores. Agora, se eu estou falando de 3 municípios reunidos que prestam o mesmo serviço, eu não vou conseguir adquirir a mesma coisa só com aquela regra. Por isso que a 8666 ela traz essa possibilidade de, em se tratando de consórcios, este limite se multiplica por 2 quando eu trato de até 3 entes consorciados, e se eu estiver falando de 4 entes, 5 entes ou mais, esses valores são multiplicados por 3. Então, se eu vou fazer uma obra ou serviço de engenharia para um consórcio de saúde, tá? Então nós vamos construir bases do SAMU aqui na região de Chapecó até Concórdia. Vai ter uma base por município. E todos os municípios são consorciados. Nesse caso, o valor que vai se aplicar, né, vamos dizer aí que tem uns 7 municípios que são consorciados. Tem mais que 3. Então o valor nosso lá para obras e serviços de engenharia, para eu fazer convite, ou para fazer tomada de preço, ou para fazer concorrência, ele é multiplicado por 3, porque nós somos 7 consorciados, não é isso? Então, se eu tiver Chapecó, Concórdia e Ceará como consorciados, são 3 entes, os valores vão ser multiplicados por 2. Então, em vez de ser 3 milhões e 300 mil, vai para 6 milhões e 600 mil. Agora, no nosso consórcio lá de 7 entes, se eu estiver falando lá de obras, serviços de engenharia, multiplica por 3, então vai ser 9 milhões e 900 mil reais. Beleza, gente? Até aqui. Espero que estejam acompanhando, né, com o que está colocado no Vademecum de vocês, né? Já vão apontando aí, né? Lembrando que não pode ter escrita, né, para nossa avaliação. Não pode ter nada de escrito, você pode ter sublinhado, né? Pode sublinhar. Deixa eu até ver se tem algum exemplo aqui de... Se não me engano, meu artigo... aqui, ó. Então, padrão exame de ordem, né? Ó, aqui é um exemplo do que pode ter aí no Vademecum de vocês, né? Não pode ter nada além dessas marcações, assim, de sublinhar ou passar o marca-texto só. Papelzinho, essas coisas, não apareçam com isso na avaliação, porque vai ser retirado, tá? Dessa vez será retirado, já fica o aviso, né? Já vamos preparar. Ah, mas é direito processual penal. Já prepare um Vademecum que não tenha. Estou avisando com antecedência, né? Já tivemos M1, agora já dá tempo de preparar, porque assim vai funcionar. Então, uma questão aí para vocês, para a gente sedimentar, né? A União Federal pretende realizar um certame licitatório de cunho nacional para contratar obras e serviços de engenharia no valor de R$1 milhão. Como diria o Sandro, R$1 milhão, né? Nesse caso, a modalidade de licitação cabível é a tomada de preços. Será obras e serviços de engenharia, 3 milhões e 300 é o que faz concorrência, né? 330 mil, 3 milhões e 300. A gente pretende gastar aí 1 milhão, está dentro dessa faixa de preço, né? Concorrência, convite, o que está no meio, tomada de preço. Modalidade cabível é tomada de preço, mas a administração também poderá se valer da concorrência, consoante previsto na 8666. Não precisa nem ler o resto. A alternativa correta é a alternativa A, né? É ipsis literis o que está previsto no artigo 23, parágrafo 4º da Lei 8666. Antes da gente passar, né, as outras modalidades de licitação, então nós vamos compartimentar, em vez de fazer uma aula
de 2 horas. Eu vou partimentar essa aula em cápsulas de 30 minutos no máximo, né? Para a gente conseguir vencer o conteúdo. Então, com isso, quem tiver aí no meio tempo consegue uma pausa, né, do serviço, né, enquanto não está fazendo nada consegue acompanhar a videoaula, pede pro chefe de estágio, né, para dispensar aí, digam que tiveram a semana acadêmica, que também é aula, mas eles acabam gostando, né, quando veem que você está estudando, independente se você faz estágio aí na área penal. E a Liz, de novo, passando aqui em frente, né? Então, independente se você faz estágio na área penal, é sempre bom saber de licitação, porque, afinal de contas, também temos crimes contra licitação. Ah, mas eu trabalho na defensoria pública, nunca vou mexer com licitação. Nunca se sabe, né? Ah, mas eu trabalho numa empresa privada, né? A gente já tratou disso. A empresa privada pode ser um potencial licitante, e pode ser um licitante vencedor ainda, né? Se você estiver assessorando, auxiliando, né, numa dessas aulas que você acompanhou, quem sabe você consiga dar destaque aí para sua empresa. Então ficam esses dois lados, né? Tanto pelo lado de quem estagia na área da administração, quem já trabalha na área privada, né? Então fica a dica. Tá? Então é esse pequeno dropzinho aí de meia hora hoje, e a próxima aula a gente divulga e encaminha para vocês em breve. Tá certo? Deixo meu abraço aí, até a continuação. Quem tiver os slides aí, quem tiver o material, já vai lendo antes. Mande comentários, mande pergunta, né? Não deixe de encaminhar, porque trata-se até de uma modalidade diferente de acompanhar as aulas nossas. Tudo bem? Então, um abraço para vocês. Qualquer coisa, chamem, mandem no WhatsApp, mandem no Instagram, né? E daí a gente está à disposição, gente. Um abraço e até a próxima.